a dia da economia. Com Miriam Leitão. Bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Miriam. Miriam, vamos falar do simbolismo deste 8 de janeiro? Pois é, 8 de janeiro a gente tem que ter em mente que foi um momento de muito perigo para a democracia brasileira. Acho que o Brasil, a democracia brasileira foi atacada durante todo o governo passado, todo o governo Bolsonaro. A gente viu os ataques que ele fez à Justiça Eleitoral, toda a pressão sobre a Justiça Eleitoral através do Ministério da Defesa, toda a conspiração, e hoje, depois de todo o processo e a divulgação das investigações da Polícia Federal, ficaram mais claras todas as ações para conspirar contra a democracia. E tudo isso se liga ao 8 de janeiro, porque durante 4 anos, o então presidente Bolsonaro estimulava a desconfiança nas instituições. Então, muita gente que estava ali naquele 8 de janeiro quebrando os prédios dos 3 poderes, eles foram estimulados a acreditar que a democracia não estava funcionando, que a Justiça Eleitoral fraudava a eleição e que aquela eleição tinha sido fraudada. Então, não foi um ato isolado, né? A defesa de Bolsonaro e muitos que defendem o ex-presidente dizem o seguinte: ele estava nos Estados Unidos, mas ele tinha construído esse dia, ele junto com outros. Então é importante a gente saber que aquele foi um momento de muito perigo para a democracia brasileira, porque o Brasil tem uma democracia que várias vezes foi interrompida. E agora, nesse período, desde 1985, principalmente depois de 1988, com a Constituição, a gente vive o mais longo período democrático e constitucional. E isso é muito valioso para todos nós. A democracia não resolve todos os problemas, mas é parte da solução, né? Com a democracia se constroem as soluções de maneira aberta, com todo mundo participando, com as votações, com as trocas de governo, quando não se gosta de um governo ou se quer dar a chance a um outro grupo político. Então, a democracia tem todas essas vantagens, né? E o 8 de janeiro não foi apenas as pessoas estavam ali passando e resolveram fazer uma manifestação que saiu do controle. Não, ela foi preparada. Foi financiada por empresários que conspiravam contra a democracia. Ela foi mantida por aquela relação muito, uma relação com as Forças Armadas muito ambígua, porque elas estavam em frente a um quartel do Exército, numa área militar. Hoje, você sabe muito bem que não pode passar em área militar. E você não pode sentar e resolver botar uma barraquinha em frente a uma área militar, não deixam. Mas eles deixaram todas aquelas pessoas, alimentaram e ajudaram e colocaram água e colocaram internet, porque tinha gente dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, concordando com aquela conspiração, com aquele pedido que eles faziam de volta do AI-5. Então, o 8 de janeiro tem que ser lembrado para que a gente não esqueça o risco que corremos. Então, é um dia para não se esquecer, para guardar na memória que a democracia é frágil e que ela pode ela pode acabar com manobras, às vezes, que começam dentro de governos autoritários. Cássia. Miriam, os nossos ataques à democracia aconteceram há 3 anos. Nos Estados Unidos houve algo semelhante há 5 anos. Só que houve uma diferença muito grande na reação aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E parte dessas consequências a gente observa agora em relação ao que está acontecendo no governo Trump. Exatamente, né? Foram os mesmos episódios. O dele, 6 de janeiro de 2021, o nosso 8 de janeiro de 2023. E o 6 de janeiro deles não levou
o chefe da conspiração para responder diante da justiça pelos seus crimes. Vamos lembrar que Donald Trump apareceu na frente da manifestação, mandando eles irem para o Capitólio. E foi divulgado isso, todo mundo viu a cena. Mesmo assim, a justiça americana foi muito lenta, a nossa foi rápida o suficiente. Então, a deles foi insuficiente e ele saiu impune. E hoje ele está impune e imune, porque é o presidente da República. E de lá, ele tem feito outros ataques à democracia americana e a toda a ordem internacional. Agora, nessa semana, por exemplo, com essa insistência de que ele vai tomar, ou comprando, ou tomar à força, o território da Groenlândia, porque ele acha que precisa, é vital para a segurança dos Estados Unidos. E essa ideia da expansão territorial como parte da segurança é a mesma que leva, por exemplo, Vladimir Putin a invadir a Ucrânia. E é muito perigoso, isso é muito perigoso, leva a guerras e conflitos. E nesse momento, o Donald Trump está desrespeitando todas as leis, né, da própria democracia americana, como, por exemplo, ter que avisar o Congresso das suas ações no exterior, principalmente as ações bélicas, entre outros limites constitucionais que ele não tem respeitado. O que essas duas histórias nos deixam, concluindo o raciocínio, nos deixam de lição, é que o que o Brasil fez está correto. Pega quem conspirou contra a democracia, leva à justiça, faz o devido processo legal e depois os culpados cumprem pena. Aqui, lá nos Estados Unidos, deixaram impune, ele voltou ao poder e agora voltou ao poder de forma mais agressiva, mais perigosa para os Estados Unidos, para a democracia americana, para a democracia no mundo, para os outros países, porque vamos lembrar que essa ação contra o governo da Venezuela, que é uma ditadura, foi para tirar o Maduro, mas agora ele está mantendo a ditadura, a tirania venezuelana. Não é a democracia o que o levou à Venezuela, né? Senão ele estava agora, por exemplo, pedindo a libertação dos presos políticos na Venezuela. Então é isso, tem uma forma certa e uma forma errada de agir diante de um evento grave como esse. O Brasil agiu da maneira certa, os Estados Unidos erraram. Muito obrigado, Miriam, e um bom dia para você. Bom dia. Até mais.